Hoje é sexta-feira 13, nosso segundo editorial do dia. E a bruxa tá solta em Brasília. É bomba, é break news, prisão do Mauro Cid. Prisão do ex-ministro Gilson Machado. Quer dizer que o STF dobrou a aposta. Quer dizer que a Globo News já fala em revogar a delação do Mauro Cid. Ou seja, o Brasil tá de cabeça para baixo, meu irmão. Muitas coisas podem acontecer na próxima hora, tá? Nas próximas horas aqui. Ou seja, parece que literalmente estão querendo dobrar a aposta. Mais uma vez envergonhando o Brasil, depois de uma determinação da Corte Suprema da Argentina por corrupção, vem essa turma petista envergonhar o Brasil falando em prisão política. Daqui a pouco tem jatinho da FAB buscando o pessoal lá. Revista Oeste faz uma charge sobre o Haddad, mas não é à toa não. O Haddad literalmente está na pior fase da sua vida. Muita gente detonando o Haddad, progressistas, União Brasil pulando fora desse governo Lula. Enfim, a situação para ele não tá nada fácil mesmo, pode ter certeza disso. Até a Globo News tá detonando o governo petista. Ou seja, é sinal que não demora muito para cair, não. Outro ponto. O advogado que ajudou a construção do Marco Civil falou do debate pela sociedade e fez críticas ao Supremo Tribunal Federal sobre, a regulação das redes. O Google cai em cima também e sai batendo em cima do Supremo Tribunal Federal. E aí algumas revelações sobre o uso das redes sociais foram expostas também por um vídeo, por uma matéria da Gazeta do Povo. Enfim, deu para você perceber que realmente sexta-feira 13 é dia de azar. Ou melhor, 13 é o número do azar. Azar para o Brasil. Vamos conferir tudo isso aqui? Então bora para cima que tem muita informação relevante. Só não esquece, inscreva-se no canal, curta e compartilha. É sempre um prazer estar com vocês trazendo conteúdo de relevância. Bora pra cima. E vamos começar pelo começo, trazendo uma boa notícia para você. Consciência do brasileiro. Será que isso algum dia vai se tornar realidade? Matéria do Metrópolis. IPEC. Avaliação negativa do governo Lula chega a 43% e bate recorde. Meu amigo, não adianta tentar pagar o Sidônio, não adianta gastar 54 milhões para tentar monitorar os adversários políticos, nada resolveu. E aí a última chance do governo petista é a regulamentação das redes sociais vindo direto do tribunal que admira o modelo chinês. A avaliação do governo federal, medida pela pesquisa IPEC, divulgada nesta quinta-feira, mostra que os brasileiros que consideram o governo Lula péssimo subiu 2 pontos percentuais, chegou a 43%. O resultado é o mais alto na série histórica iniciada lá em 2023. A variação negativa de 2 pontos percentuais equivalem à margem de erro da pesquisa. Agora, a grande questão é a seguinte: será que esses números refletem a realidade? Porque cá entre nós, é difícil eu encontrar alguma pessoa que ainda apoia o governo Lula. Quando eu estou no Brasil, eu converso com as pessoas. As pessoas me param na rua, as pessoas falam comigo. É difícil ver alguém defendendo o governo do PT. Até os meus parentes, sempre tem aquele primo, aquele outro que defendia o governo do PT, estão caindo na real, estão se ligando em quem é esse governo petista. Meu irmão, a verdade é a seguinte: estão caindo igual abóbora podre, ou melhor, picanha de petista. Bora lá, pessoal. Bomba e break news. Olha essa matéria da Revista Oeste. Polícia Federal prende ex-ministro Gilson Machado e Mauro Cid. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre o próprio Mauro Cid, Ontem a revista Veja liberou uma bomba no colo do ministro Alexandre de Moraes, onde o ministro Alexandre de Moraes ou partia para cima e prendia o Mauro Cid, ou continuava com um processo
cheio de questionamentos. Olha essa matéria que foi divulgada na Revista Oeste. Veja afirma ter conseguido provas que mostram que Mauro Cid mentiu em seu interrogatório no STF. Nessa terça-feira. O material divulgado pela revista contradiz uma resposta do militar dada a uma pergunta de Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro, quase no final do interrogatório. Vamos conferir a resposta, a pergunta e a resposta. Eu queria saber, ministro, se ele utilizou perfis mídia social para falar com jornalistas. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. Utilizou algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e revirados de ponta cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R702. 702. Esse aqui foi o momento que desestabilizou o Mauro Cid por completo. Esse perfil, eu não sei que isso é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. Ao assinar o acordo de delação premiada com a Justiça, Cid assumiu o compromisso de falar a verdade, manter em segredo o teor de suas revelações e não ter contato com outros investigados nem usar redes. A revista, no entanto, traz um conjunto de mensagens trocadas entre o tenente-coronel e uma pessoa do círculo próximo a Jair Bolsonaro. Eles mostram que Cid, já na condição de delator, fazia jogo duplo. Enquanto fornecia à PF informações, contava a pessoas próximas uma versão completamente diferente. Nós temos aqui na tela essas mensagens obtidas pela Veja. Eu vou ler algumas junto com você. Será que tudo que está lá ficou exatamente como você falou? Você conferiu? Uma pessoa pergunta a esse perfil Gabriela R. Ali em amarelo é a resposta desse perfil Gabriela R. Várias vezes eles queriam colocar palavras na minha boca e eu pedia para trocar. Aí vem outra pergunta. Você fez tudo no mesmo dia? São vários anexos? Me conta como foi esse processo. E responde. Foram 3 dias seguidos. Um deles foi naquele grande depoimento sobre as joias. Acho que foram 5 anexos. E aí temos aqui a próxima mensagem, dizendo o seguinte. Deixa eu aproximar aqui para conseguir ler melhor para você. E eles mudaram para o que você falou ou te forçavam a deixar como eles queriam? E aí a resposta de, aspas, Gabriela R. Eles toda hora queriam jogar para o lado do golpe. E eu falava para trocar, porque não era aquilo que tinha dito. E aí veio outra pergunta. Ameaçava? Se não falar, o ministro não vai te soltar. Como era a pressão? Vamos pegar isso daí e tal, seu pai, sua esposa. Aí essa pessoa, Gabriela R, responde, eu te contei uma história. E aí o interlocutor diz, deve ter sido complicado, né? Vamos trocar a palavra em respeito à nossa audiência. No curso deve ter sido melhor que essa... No curso de fé, isso deve ter sido melhor que essa experiência. Curso do FE. Do FE, sim. As forças especiais, sim, é o exército. Forças especiais. Ameaçava, se não falar, o ministro não vai te soltar. Como era a pressão? E aí responde, eles queriam fazer rápido para me ajudarem a sair rápido, eu e os outros. Mas foda é sentir que estou ferrando todo mundo. Fruto de uma perseguição que eu não tive maldade que iria acontecer. E eu fui bem claro lá. Veja que as matérias são claras, que havia uma pressão e que eles diziam abertamente que se ele não falasse tudo que o ministro quisesse, o ministro não ia soltá-lo. Estamos diante de um claro abuso de autoridade. Agora, eles acabaram de dobrar a aposta. Prenderam o Gilson Machado, intimaram o Mauro Cid, que já está preso também. Dá uma olhada. Precisamos interromper aqui a nossa entrevista para trazer em primeira mão a informação de que a Polícia Federal prende o ex-ministro Gilson Machado em Recife. PF prende o ex-ministro suspeito aí de ter atuado em favor de Mauro Cid, tentando obter um passaporte português e tentando também arrecadar valores para ajudá-lo eventualmente em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas informações estão chegando para a gente neste momento. Informação, então, de que a Polícia Federal decidiu prender o ex-ministro Gilson Machado. A informação que circula é a de que ele teria
tentado interferir de alguma forma em favor de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Lembrando, Cid é delator do processo que trata da trama golpista. Ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro, entre outros, são réus nesse processo e a gente ainda está averiguando aí em que pé que está o processo para a prisão do ministro. A gente vai trazer mais informações para vocês a respeito desse tema. Ainda assim, já se sabe que já se tem a informação de que esse movimento estava ocorrendo há algum tempo, porque há 2 dias foi pedida a investigação a respeito dessa suposta atuação do ministro, que teria alegado, inclusive, segundo as informações que circulam, que apenas teria procurado a embaixada ali para resolver questões familiares e não teria tentado atuar em favor de Mauro Cid. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes para vocês sobre esse ocorrido. Precisamos... Vamos lá, vamos deixar bem claro. Teve um momento em que o Gilson Machado fez um pedido de vaquinha e supostamente era para ajudar o presidente Bolsonaro. Eles argumentam agora que isso era para ajudar o Mauro Cid a fugir do Brasil. Como se precisasse disso, cá entre nós, né? Agora, o outro ponto é que eles argumentam pelo simples fato do Gilson Machado ter ido na Embaixada de Portugal era para auxiliar o Mauro Cid. O fato é que ninguém nega que essa delação premiada é uma bomba. Um ponto que o delator assume que estava sendo coagido por ordem do ministro, que é o juiz do caso, que é réu, que é vítima, perdão, do caso. E aí ninguém está levando em consideração, os jornais, a mídia, não estão levando em consideração a coação. É, bem que na época do Sérgio Moro eles falavam muito sobre isso, né? Agora não estão levando em consideração a coação que aconteceu. Mas, já entendem, é fato inegável de que a delação do Mauro Cid tem que ser anulada. Para outro lugar. Entrar na Europa, concordo. Agora, é interessante lembrar que durante a fase dos interrogatórios que terminou essa semana, foi clara a estratégia das defesas dos réus de tentar colocar em xeque a delação de Mauro Cid. Então, isso pode tudo ser parte de uma estratégia para tentar anular a delação de Mauro Cid. Mas lembrando, mesmo assim, a ação penal já tem vida própria, já foram apreendidos documentos. Então, é uma estratégia para tumultuar o processo. Agora, se Mauro Cid realmente participou dessa operação, aí ganha uma conotação maior e ele vai perder os seus benefícios. Diga, Camila. É só para terminar e para outro. Veja só, eu já entendi qual é a estratégia que eles querem. Eles querem vincular, dizendo que pessoas que são réus atuaram junto com o Mauro Cid, interferindo nas investigações. Vão determinar a prisão de mais pessoas. E a gente sabe muito bem em quem eles querem chegar. Estão ignorando, deixando de lado o fato de que esta delação do Mauro Cid não tem pé nem cabeça. Foram 9 delações, cada uma dizendo uma coisa. O próprio ministro Luiz Fux já falou sobre isso. Ou seja, agora vai ficar difícil, cada vez mais difícil, continuar mantendo esta narrativa de golpe Tabajara. Vamos lá, pessoal. E se não faltasse mais o que falar, a imprensa acabou de divulgar que o Bolsonaro foi flagrado enviando mensagens durante a oitiva, que ele estava sendo ouvido como réu do processo do golpe Tabajara. Mas cá entre nós, como se essas mensagens fossem um tanto quanto comprometedoras, né? Talvez comprometedoras só no sentido, né? Só no sentido conjugal do caso. E no bom sentido ainda. Olha só essa matéria da Terra. Pode isso? Bolsonaro é flagrado enviando mensagens para Michele durante interrogatório. Jair Bolsonaro foi interrogado no STF durante o depoimento, foi flagrado trocando mensagens com a esposa, Michele Bolsonaro, articulando uma trama golpista. Um plano mirabolante, será? Não. Olha só, Bolsonaro foi flagrado pelo fotógrafo Breno Carvalho. Pode isso? Isso não é invasão de privacidade, não? Tirar foto do celular do outro enquanto o outro está falando? Enviando mensagens para a esposa, Michele Bolsonaro. No registro,
É possível ver a selfie que o político tirou e enviou para a amada, que respondeu rapidamente ao ver a imagem. Ela respondeu: "Oi, amor." Em seguida, ele enviou um emoji de coração e disparou: "Lindo, meu gato." A única coisa que eu posso falar aqui, né, é que ela acabou de falar uma fake news, né? O Bolsonaro não é lindo, não, né? Homem não chamou outro homem de lindo, não. Então, no máximo, uma figura bem apresentada, né? Brincadeira à parte, vamos entender o que está acontecendo. Cara, é cada falta de ter o que fazer, né? Em vez de focar em coisas como tão importantes, como a fraude do INSS, como a anulação que está acontecendo, como o pedido do Lula, né, para deixar o caso do INSS aí em stand-by, os caras preferem perder tempo fazendo matérias sobre uma troca romântica de mensagens pertinho do Dia dos Namorados. Fazer o quê, né? É o Brasil. Enquanto isso, vergonha de verdade é isso aqui. Isto aqui deveria ter uma nota de repúdio do Congresso Nacional, deveria ter nota de repúdio de um Supremo Tribunal Federal sério. Sim. Olha isso. Olha o que a Dilma Rousseff, né? Não bastasse o fato de ter arrebentado o Brasil, agora ainda envergonha o Brasil meses depois de ter saído da presidência. Dilma, abre aspas, condenação de Kirchner é mais um exemplo de perseguição política. Fecha aspas. A ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, disse na quinta-feira que a condenação a 6 anos de prisão da Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, abre aspas, é mais um exemplo de perseguição política. Impressionante, né? Como gente corrupta vai presa é perseguição política. Gente que não cometeu nada fica aí inventando golpes mirabolantes, com delações fajutas, forçadas, e aí essa turma acha que tá tudo bem, né? Abre aspas. A condenação de Cristina Kirchner na Argentina é mais um exemplo de perseguição política, lawfare, contra lideranças progressistas na América Latina. Lawfare é definido como a estratégia de utilizar ou mal utilizar a lei em substituição aos meios militares tradicionais de se alcançar um objetivo operacional. É a Dilma, né, gente? É a Dilma falando. Olha só, nada me assusta se daqui a pouquinho, né, não bastasse toda a vergonha que passa, a turma do PT mandar um jatinho da FAB para buscar a Cristina Kirchner, enfiar ela numa mansão aqui de frente à praia no Brasil e passar um recado para o mundo inteiro que o Brasil é um resort de políticos corruptos condenados, que o Brasil é a terra da impunidade. É isso, né? Que é o que se sente do Brasil hoje em dia. Vamos lá. Não bastasse, né, as capas da Veja que eu sempre elogiava e que tá voltando pra mídia agora, afinal, tá começando a bater no Lula. Olha só. Agora, nós temos uma concorrente à altura. A Revista Oeste. Olha que capa top. O impostor, ou seja, o criador de impostos, né? Veja só, é aquela pessoa que finge ser ministro da Fazenda, mas é só o aumentador de impostos, né? Ele é o impostor. Como que isso caiu bem, né? Essa charge aqui foi do Smoke Art, que fez essa arte e mandou para a Revista Oeste. Mas por que eu quis utilizar isso aqui? Porque o Haddad tá na mira. Veja só o que o ACM Neto publicou aqui, deixando claro que vão partir para cima com tudo do Fernando Haddad. Deve estar com os dias contados nesse governo. Escuta só. Bom, gente, na tarde de hoje, aqui no Congresso Nacional, a Federação União Progressistas anunciou uma decisão muito importante. Os dois partidos fecharam questão contra qualquer aumento de impostos nesse país. Recentemente, eu havia anunciado que estava propondo à União Brasil que se posicionasse claramente contra qualquer proposta do governo federal para aumentar impostos. Agora, essa posição não é apenas do União Brasil, mas de toda a federação, o que vai ser determinante para a posição do parlamento brasileiro. Nessa tarde, a gente reafirma o nosso compromisso em preservar o cidadão de ser obrigado a ter que pagar mais imposto. No fim do dia,
toda a conta recai sobre o brasileiro, que infelizmente já paga uma das mais altas cargas tributárias do planeta. Enquanto isso, a gente tem um governo ineficiente, que não produz, que desperdiça dinheiro e que não tem nenhum compromisso em melhorar a qualidade do serviço público e em melhorar a eficiência da gestão pública. Então hoje está aqui afirmado o compromisso de deputados e senadores do União Brasil e da Federação vão votar contra aumento de impostos nesse país. Caçou briga com Lula. Rompeu de vez com o governo Lula e a gestão petista. E nem o Alcolumbre, que é o maior Maria vai com as outras de todos os tempos. De um lado com o Bolsonaro, lá no comecinho. Depois se virou contra o Bolsonaro e escancarou. Petista de vez. Mas olha só essa matéria do Estadão. O Congresso bate o pé contra o aumento de impostos proposto pelo governo. Parabéns, Congresso Nacional. Mas não oferece alternativa para evitar o colapso das contas. Bola fora do Congresso Nacional. Enquanto Lula finge que não é com ele. Bola fora do governo petista, simplesmente pelo fato de existir. Jogo de empurra à beira do abismo. Em nenhum momento do entreveiro entre o governo e os parlamentares, as partes deram a entender que sabem da gravidade da questão. E aí, quem fez o L deveria saber da gravidade da questão. É simples. Se o Brasil fosse minimamente sério, hoje, o Congresso Nacional aprovaria um orçamento com amplos e restritos cortes de gasto do governo. Sim, o Congresso Nacional pode aplicar os cortes de gasto. Quem libera a verba, quem libera o cascalho, cuscuz e faz-me rir, é a turminha do Congresso Nacional, que não está fazendo nada e que tem um orçamento nas mãos. Deveria controlar o governo na marra, porque esse governo é perdulário. Até a galera da Globo News, a Globo News, já sabe que o Brasil está indo para o buraco. Olha só o que o Camarote falou aqui. Diz que o discurso maniqueísta de Lula assusta. Vai me falar que pegou de surpresa. Vai me falar que você, como analista político antigo, não sabia. A irresponsabilidade fiscal vai prejudicar justamente quem ganha menos. É óbvio que será assim. Para pensar comigo, ó peito pombo. Você que é petista, presta atenção. Você acha mesmo que se você amplia um custo operacional de um empréstimo... Vem cá. Eu tenho uma loja. Eu preciso pegar um empréstimo para manter essa loja de pé. Eu vendo arroz para você. Ou um açougue da picanha, que até hoje você só sente inveja de quem come. Porque você não está dando conta de comer porque está mais caro. Agora você acha, eu no meu açougue precisei pegar um empréstimo. O juro tá mais caro, o IOF tá mais caro, tudo tá mais caro. Você acha que a carne não vai sair mais cara para você? Você acha que eu vou trabalhar lá? Eu vou trabalhar para não ter lucro? Pega de ser trouxa. Vai chegar mais caro para você? Olha o que o Camarote falou aqui. Um discurso maniqueísta, né? De 1989, aquela campanha de 89, caberia esse tipo de discurso. Depois de ele ter administrado, ganhou uma eleição em 2002, ter feito ajuste fiscal, ter dado resultado em 2006, ter feito a sucessora dele, ter voltado em 2022, ele fazer esse discurso de 1989 é até assustador. Fazer esse tipo maniqueísta, não, porque com pobre é gasto, com rico é investimento. Não está se tratando disso. E ele sabe disso. Natuza, há pouco mais de um ano, teve uma conversa do presidente Lula, aqui em São Paulo, com vários economistas. Inclusive Fernando Haddad, inclusive Gabriel Galípolo, inclusive Mantega, Beluso, que são desenvolvimentistas, e todos alertaram para a questão fiscal. Eu lembro bem dessa reunião. Todos alertaram. Hoje, um interlocutor muito próximo do presidente Lula me alertou sobre esse encontro. E ali ele sai contrariado com todos e fica irritado com todos. E o que a gente está vendo é o Lula com essa cabeça de irresponsabilidade fiscal. E isso vai, ao final, prejudicar justamente quem ganha menos. A irresponsabilidade fiscal, ela atinge o Brasil como um todo, o setor produtivo, o setor financeiro, mas principalmente quem sofre com inflação.
quem não tem como se proteger. O empresariado vai ficar, botar o pé no freio, vai deixar de fazer um novo investimento. Agora, quem vai sofrer mesmo é justamente aquele que depende de emprego, aquele que depende de salário, aquele que tem preocupação com a inflação, porque isso aumenta o preço do serviço, o preço dos alimentos. Então, é um discurso que assusta do presidente Lula. De fato, você tem no Congresso Nacional um esgotamento de medidas para aumentar impostos. O governo tem que fazer dever de casa, o Congresso tem que fazer dever de casa, o Judiciário tem que fazer dever de casa, todo mundo tem que se juntar e dar a sua cota de sacrifício. Mas isso ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. É preciso. E não vai fazer agora, porque esses economistas alertaram Lula há mais de um ano. Porque era o momento para fazer. Não dá, o arcabouço fiscal, ele não fechava o cálculo. Porque a despesa continuava crescendo, não tinha um limitador para essa despesa. Então, existia uma falha ali. Era preciso implementar medidas mais duras. E isso chegou a ser alertado lá. Chegou a ser alertado, não fez porque não quis. E resumindo essa história, o Brasil, fica claro e evidente, que está sentindo falta do Paulo Guedes. Daqui a pouquinho a Globo News está pedindo a volta do Paulo Guedes. E quanto à censura no Brasil? Foi um momento vexatório, vergonhoso ver ministros da Suprema Corte defendendo a regulação e censura das redes sociais, ao passo que dizem admirar o modelo chinês. Ainda citou o Deng Xiaoping como se fosse o Xi Jinping. Detalhe é que ditador para ditador é tudo igual. A diferença é que a frase que o ministro citou, de que não importa a cor do gato, o importante é que ele mate o rato, era referente a um cara que matou milhares de pessoas, um verdadeiro genocida. Isso sim, isso é perigoso. E aí, vem cá, não sei se vocês conhecem o Ronaldo Lemos. Esse cara, eu conheci, ele é de Araguari, eu formei em Araguari também, Minas Gerais. Ele foi um dos idealizadores do projeto do Marco Civil da Internet. E agora, em entrevista ao Direto ao Ponto, lá da Jovem Pan, o advogado e idealizador do Marco Civil da Internet fala sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal, sobre a responsabilização das redes sociais pelo conteúdo nelas publicados. De acordo com ele, determinações desse gênero deveriam partir do Congresso Nacional, acompanhado do debate técnico, jamais da Corte. É o óbvio, né? O Marco Civil foi definido pelo Congresso Nacional, a partir dessa consulta pública, né, que veio da sociedade. Lembrando que a origem do Marco Civil foi uma demanda da sociedade, não veio de cima para baixo, veio de baixo para cima. O Congresso, obviamente, analisou o Marco Civil por mais de 2 anos. A tramitação dele não foi uma tramitação que levou alguns meses, levou anos. E lá ele foi intensamente debatido e as modificações que foram feitas pelo Congresso não foram grandes. Por quê? Porque ele chegou lá debatido, consensuado, pactuado. Então, foi uma lei assim, muito madura no momento em que ela ingressa no Congresso. Agora, o que é difícil se a gente olha para outros países do mundo, a regulação da internet, ela vem dos parlamentos, né? A lei alemã, por exemplo, que é muito citada, até vários ministros do Supremo têm citado a lei alemã como referência para o Brasil. A lei que se chama NetzDG, que foi aprovada há alguns anos na Alemanha e que regula as plataformas. Essa lei foi criada pelo parlamento da Alemanha. Ela não foi uma criação judicial. Então, o que me preocupa o Supremo ele pode atuar com relação ao Marco Civil? Sim, mas eu acho que ele não pode e não deveria trazer para si a regulação da responsabilidade das plataformas, tirando um regime que tem problemas hoje, como a gente falou, o mundo mudou, ele pode ser pontualmente aperfeiçoado, e eu acho que até o Supremo pode ter um papel nisso, um papel limitado, mas substituir esse regime por um regime incerto. Então, a minha preocupação você vai remover
uma norma do ordenamento jurídico brasileiro muito importante, que dá segurança jurídica para inúmeras indústrias, dá segurança jurídica para cada cidadão e cidadã com relação ao que pode ou que não pode e como é que se procede a responsabilização de plataforma no Brasil, e vai colocar um regime que até agora não está no horizonte. A gente não sabe nem qual é o resultado da decisão que viria do Supremo Tribunal Federal. Então, o único resultado que a gente sabe que virá da decisão do Supremo Tribunal Federal é: não fale mal deles, não fale mal do governo, só obedeça. Simples assim. É o que o Brasil virou. Obrigado, pessoal. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um editorial para vocês. Um grande abraço.